Boa tarde a todos. Hoje é quinta-feira da segunda semana da Páscoa. Intenções: Alda Rosário Gomes, Hugo Salles Silva Júnior, pelo 7º dia, Aoyong Waimen, Carlos Francisco Gracias, José de Oliveira Ferreira, Quando saíste, Senhor, à frente do vosso povo, abrindo-lhe o caminho e habitando no meio dele, estremeceu a terra e abriram-se as fontes do céu. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus que é Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs em Cristo, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Nós vos pedimos, Deus misericordioso, que os dons recebidos neste tempo pascal deem fruto abundante em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o comandante do templo e os guardas trouxeram os apóstolos e fizeram-nos comparecer diante do sinédrio. O sumo sacerdote interpelou-os, dizendo: Já vos proibimos formalmente de ensinar em nome de Jesus, e vós encheis Jerusalém com a vossa doutrina, e quereis fazer recair sobre nós o sangue desse homem. Pedro e os apóstolos responderam: Deve obedecer-se antes a Deus que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós deste a morte, suspendendo-o no madeiro. Deus exaltou-o pelo seu poder, como chefe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas destes factos, nós e o Espírito Santo, que Deus tem concedido àqueles que lhe obedecem. Desesperados com esta resposta, decidiram dar-lhe a morte. Palavra do Senhor. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. A toda hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. Saboreai e vede como o Senhor é bom.
Escutem e alegrem-se os humildes. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. A face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal, para apagar da terra a sua memória. Os justos clamaram e o Senhor os ouviu. Livrou-os de todas as angústias. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. O Senhor está perto dos que têm o coração atribulado e salva os de ânimo abatido. Muitas são as tribulações do justo, mas de todas elas o livra o Senhor. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. Aleluia! Disse o Senhor a Tomé: porque me viste, acreditastes. Felizes os que acreditam sem ter visto. Aleluia! O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. A vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é da terra, à terra pertence e da terra fala. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Quem recebe o seu testemunho confirma o que é verdadeiro. De facto, aquele que Deus enviou diz palavras de Deus. Porque Deus dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo nas mãos do Filho. Quem acredita no Filho tem a vida eterna. Quem se recusa a acreditar no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos diz com palavras muito claras que Jesus veio do céu, Jesus é o escolhido de Deus e o Pai cuida, zela da vida de Jesus e a salvação foi realizada no mundo através de Jesus. Por isso existem muitas pessoas que tendem a tirar Nossa Senhora da história da salvação. Existem muitas pessoas, principalmente muitos daqueles que não são católicos, que dizem assim: não precisamos de Nossa Senhora. Nossa Senhora é apenas um detalhe. Nós precisamos é do Pai. Nós precisamos é de Jesus. Existem pessoas que dizem que acreditam em Jesus, que amam Jesus, que servem Jesus, mas que são indiferentes, que humilham Nossa Senhora ou que são profundamente agressivos em relação a Nossa Senhora. Mesmo que o texto de hoje nos diz da relação de Jesus para com o Pai, Padre gostaria de refletir com vocês sobre a importância de Maria Santíssima na nossa vida. Entre as pessoas que atacam Nossa Senhora, um dos textos mais utilizados é um dos textos que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 58, que diz assim: o evangelista fala que Jesus tinha irmãos. Então o texto de repente afirma os irmãos de Jesus, e aí diz Tiago e José. Muitas vezes até os católicos, quando ouvem este termo, irmãos de Jesus, ficam em dúvida. Será que Jesus de fato teve irmãos? Nós acreditamos desde criança que Nossa Senhora foi virgem, mas existem palavras, existem momentos na Bíblia que existe esta expressão, os irmãos de Jesus. Então o Padre gostaria de apresentar para vocês hoje, de forma breve e direta, 5 razões porque nós acreditamos
que Jesus não teve irmãos biológicos. Existem 5 razões porque nós católicos acreditamos que Nossa Senhora não teve outros filhos. A primeira razão nós podemos chamar de razão bíblica. O texto diz: Tiago e José, irmãos de Jesus. Porém, se nós pegarmos o mesmo Evangelho de São Mateus, formos um pouquinho para frente, lá no capítulo 27, versículo 56, vai dizer que a mãe de Tiago e a mãe de José era outra Maria, possivelmente chamada Maria de Cleofas. No Evangelho de Marcos acontece a mesma coisa, capítulo 15, versículo 40, diz: a mãe de Tiago e a mãe de José era outra Maria. No Evangelho de São João, lá no capítulo 19, versículo 25, diz a mesma coisa, que Tiago e José tinham como mãe Maria, que não era Nossa Senhora. Então nós já podemos observar que todas as vezes que o texto diz que Jesus tinha irmãos, os nomes daqueles que eram irmãos de Jesus, em outra passagem da Bíblia nós encontramos que eles tiveram outra mãe, que não foi Nossa Senhora. A segunda razão nós podemos chamar de razão etimológica. O que significa razão etimológica? Etimológica vem da palavra etimologia, que vem da palavra raiz. Nós podemos ver através da raiz da palavra irmão na Bíblia o que é o verdadeiro significado desta palavra. Irmão na Bíblia vai muito além do que um sangue, do que alguém que tem o mesmo pai e a mesma mãe. Na Bíblia a palavra irmão vem do grego adelphos. Adelphos, ele pode ser encontrado em alguns momentos da Bíblia que significa algo que vai muito além do sangue biológico. Por exemplo, se vocês forem lá no Antigo Testamento, todos nós conhecemos Abrão ou Abraão. Lá no Antigo Testamento, em um dos textos sobre Abraão, no capítulo 13, versículo 8, Abraão diz a Ló: Ló, nós não podemos entrar em contradição um com o outro, porque nós somos irmãos. Mas nós sabemos na Bíblia que Abraão não era irmão de Ló, Abraão era tio de Ló. Então a palavra adelphos vale muito mais do que sangue biológico para alguém que também era da família. Nós temos outra passagem no Antigo Testamento que está lá em Crônicas, capítulo 23, versículos de 21 a 22, que diz que algumas pessoas eram primos, mas o texto não tem essa palavra primo. O texto usa a mesma palavra, adelphos, a mesma palavra, irmãos. Existem inúmeros exemplos no Antigo Testamento. Outro dos exemplos do Antigo Testamento que nós podemos encontrar, encontra-se em Samuel, 2 Samuel, versículo 1, 26, onde Davi chama Jonatas, que era um grande amigo de irmão. Então, todas as vezes que nós encontramos a palavra irmão na Bíblia, muito mais do que irmos ao pé da letra, entendermos irmão do jeito que nós entendemos hoje, na Bíblia, irmão é algo muito mais abrangente, que significa também primo, amigo, tio, alguém que é familiar. Existe uma terceira razão que nós podemos chamar também de razão bíblica. E eu pergunto para vocês, vocês já leram alguma vez na Bíblia algum autor sagrado falar sobre os filhos de Nossa Senhora? Alguém já viu em algum texto da Bíblia essa expressão, os filhos de Nossa Senhora? Não existe. Não vamos encontrar na Bíblia em nenhum momento nada falando dos filhos de Nossa Senhora. Por quê? Porque Nossa Senhora não teve outros filhos. O texto pode falar dos irmãos de Jesus, que nós sabemos que não são irmãos de sangue, mas o texto jamais vai nos dizer sobre os filhos de Nossa Senhora. Existe uma quarta razão, para mim essa razão também é belíssima, é uma razão lógica. O que significa uma razão lógica? Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, Jesus não pode pecar. Se Jesus não pode pecar,
ele deve seguir os mandamentos. Qual que é o quarto mandamento? Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honrar pai e mãe. O que aconteceu quando Jesus estava morrendo? O que aconteceu quando Jesus estava sendo crucificado? O que Jesus disse para Nossa Senhora, para sua mãe? Olhando para João, ele disse: mulher, eis aí o teu filho. E para João ele diz: eis aí a tua mãe. Se Jesus tivesse outros irmãos, será que ele teria deixado Nossa Senhora para um estranho, como João? Ele estaria levando os seus irmãos ao pecado do desrespeito à mãe. Se Jesus tivesse outros irmãos, quem que deveria cuidar de Nossa Senhora? João, que tinha como mãe outra mulher chamada Maria, que era esposa de Zebedeu, ou quem deveria cuidar de Nossa Senhora era um dos irmãos de Jesus? Se Jesus pediu para um estranho, uma pessoa que não tinha o seu sangue biológico, cuidar da sua mãe, isso significa que Jesus não tinha outros irmãos biológicos. Existe uma quinta razão, o padre também gostaria de falar para vocês, porque a reflexão da homilia também é estudo, também é conhecimento. E quanto nós mais conhecemos a Deus, nós mais amamos a Deus. Existe uma quinta razão que nós chamamos de razão histórica. Quando eu tenho alguma dúvida sobre a Bíblia, quando eu tenho alguma dúvida sobre interpretação, sabe o que eu faço? Isso foi uma das razões que me fez ser católico, e essa foi uma das razões que me levou para o seminário. Eu penso assim: o que as pessoas na época de Jesus pensavam sobre esse assunto? O que será que aqueles santos mais antigos, mais próximos de Jesus, pensavam sobre isso? Existe um grupo de santos que nós chamamos de padres apostólicos. Quem são os padres apostólicos? Aqueles que conviveram com os apóstolos. E a partir daí começa um período na história da igreja que nós chamamos de patrística. Patrística vai levar aproximadamente 7 séculos. Então imagina, existem pessoas que viveram com os apóstolos, que viveram muito próximos de Jesus, que falaram sobre todos os assuntos que nós temos dúvida hoje. Então nós devemos perguntar assim: o que aquelas pessoas falavam sobre esse assunto? Existem aproximadamente 22 autores diferentes de alguns séculos depois de Jesus, que diz com palavras muito claras que Jesus não teve irmãos. O padre gostaria de citar alguns para vocês. O primeiro deles, Santo Irineu. Santo Irineu de Leão. Santo Irineu de Leão, ele nasceu no ano 130. Olha, está muito próximo dos apóstolos. Imagine alguém que nasceu no ano 130, diz a tradição que ele possivelmente conviveu com alguém que viveu com São João. Ele diz assim: como por uma virgem desobediente foi o homem ferido, caiu e morreu, assim também por meio de uma virgem obediente à palavra de Deus, o homem recobrou a vida. Era justo e necessário que Adão fosse restaurado em Cristo e que Eva fosse restaurada em Maria, a fim de que uma virgem, feita advogada de uma virgem, apagasse e abolisse, por sua obediência virginal, a desobediência de uma virgem. Olha, alguém que nasceu no ano 130 falando: Maria foi virgem. Outro santo, Hipólito de Roma, nascido no ano 170. Vejam que texto lindo, que texto lindo. Ele diz assim: o corpo de Maria, toda santa, sempre virgem, por uma concepção imaculada, sem conversão, e se fez homem por natureza, mas sem separado da maldade. Apenas mais um exemplo para nós. O padre diz que existem mais de 20. Existe um santo chamado São Pedro de Alexandria, falecido no ano 310 aproximadamente, e ele fala para algumas pessoas que visitavam igrejas de Nossa Senhora, que tem o nome de Leucado, Eles vieram para a igreja da mãe mais abençoada de Deus, e sempre Virgem Maria,
que, como se começou a dizer, ele tinha construído no oeste. E aí continua o texto. Irmãos e irmãs, peçamos a Deus a graça de colocarmos Nossa Senhora no devido lugar que ela merece, com muito respeito, com muito amor, sendo sempre a nossa intercessora. Que Nossa Senhora nos ajude a conhecê-la ainda mais, que conhecendo Nossa Senhora conhecemos Jesus, e não apenas conhecê-la, mas também imitá-la. Que Deus nos ajude, conhecendo Nossa Senhora, ajudarmos o mundo a se parecer mais com a Mãe de Jesus. Em silêncio, peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Em silêncio, agradecemos a Deus por uma mãe tão bela, uma mãe tão linda. Em silêncio, peçamos a Nossa Senhora que nos proteja, que cuide de cada um de nós, agora e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Subam à presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação. Que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão
e dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Stephen e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Aleluia. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal e infundi em nossos corações a força do alimento que nos salva.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração de São Roque. Ó São Roque, tu que deixastes a tranquilidade do lar e foste socorrer os doentes, não recuaste nem mesmo diante da peste e da morte. Lembra-te de nós e socorre-nos com igual amor. Defende-nos da peste e da doença. Dá-nos saúde, paz na família e espírito comunitário. Fortalece em nós a fé e a esperança na presença de Deus que nos fortalece, na construção de um mundo humano e justo. Concede-nos estas graças pelos méritos de Jesus Cristo, com o qual partilhaste a dor e o sofrimento, e que agora vive com o Pai na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma ótima noite, um abençoado restante de semana. Ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.